O pessoal tá me ouvindo? Quem estiver me ouvindo aí, fala que tá me ouvindo para poder eu saber. Ah, bacana. Nós vamos mais uma live, né? A gente ia fazer com o Mike, mas infelizmente ele teve um probleminha aí de saúde e não consigo estar com a gente aqui hoje, né? Mas não vai ser por isso que eu não vou fazer a live, então eu resolvi fazer a live sozinha, porque o pessoal já tinha avisado para todo mundo e tava todo mundo esperando essa live para poder falar, né? Um pouco sobre a espiritualidade, né? Como você se libertar, né? Qual o caminho que você vai, né, seguir. Então, eu queria, né, compartilhar com vocês um pouco do que é o caminho espiritual e o que a vivência espiritual tem feito, né, com as pessoas. Pessoal, o pessoal que tá mandando mensagem no grupo agora, eu não consigo ir lá no grupo e olhar. Então, eu peço que se vocês forem fazer pergunta, façam pela live aqui. Boa noite, Verônica. Façam aqui pela live, porque fica mais fácil de eu conseguir responder, tá? Então a gente vai fazer uma live aqui sobre, né, o caminho espiritual, como se libertar, como fazer esse caminho espiritual, né? Será que eu preciso de ter algum mentor, um guia espiritual para poder estar seguindo esse caminho, né? E hoje nós vamos romper os grilhões invisíveis que te mantiveram presos e dependente espiritualmente por muitos anos. E vou apresentar para você um tema bem integrante, bem diferente, ele causa muito, né? Muita pergunta, muita dúvida. E vocês ainda não sabem, e vocês sabem muita coisa que está escondida, que está dentro da sua alma, para que vocês ainda, que nunca se libertaram completamente, ou se encontraram completamente, para vocês entenderem que as pessoas às vezes elas acham que, quando eu falo isso, eu tô falando de, eu sou contra a religiosidade, eu sou contra a religião. Não sou contra a religião. Pelo contrário, né? Eu vim da religião, meu caminho ele veio de lá, né? Eu conheci o caminho por lá. E foi através desse caminho que eu vi que a espiritualidade ela é livre. Ela te dá essa liberdade, né? Então, o que eu vou fazer para vocês é o que foi escondido, que tá na alma de vocês e que tá escondido por muito tempo, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? A verdadeira fé, ela liberta vocês. O que a verdadeira fé faz com você? Ela te liberta. A falsa fé te aprisiona. Essa é uma coisa... como que eu vou descobrir se eu tô numa verdadeira fé ou numa falsa fé? Hoje eu tava falando com o pessoal ali no curso, né? De chamas. Acabei de formar uma turma de fogo agora, hoje. E nessa turma eu falei com eles, a prisão não é algo bem visto, né? Você ser aprisionado, escravidão, nada que te aprisiona é muito bem visto pela sociedade ou pelas pessoas hoje em dia, né? Uma pessoa que mantém a outra em cárcere privado. Então, se isso não é uma coisa bem vista, espiritualidade também não é uma coisa que você pode ser preso, que você tem que manter vivo, tipo, eu para ser espiritualista eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, né? A espiritualidade ela é uma coisa que ela é vivida de uma forma livre. E é isso que eu vou te passar agora. E aí essa pergunta que eu quero fazer para você. Você sente que nasceu para algo maior do que te disseram? Ou você acha que isso é só para quem tem um dom, quem já veio com aquilo escrito na testa assim, que você não pode
Escreva aí nos comentários se você acha que você veio para algo maior do que te disseram. Ou você acha que você veio só para poder levantar, acordar, tomar café e trabalhar, voltar para casa, deitar e dormir, assistir uma TV, um jornal, as notícias que estão passando no mundo. Você veio para algo maior que te falaram que você veio? Ou você acha que é só aquela pessoa que tem aquele dom de manifestação, de efeito físico, né? Que se aquela pessoa ela tem aquele dom especial. Se vocês acham que vocês vieram para algo maior ou para algo que realmente vocês estão proporcionando a vir? O que acham? O que vocês acham que vocês vieram fazer aqui? Coloca aí nos comentários se você acredita que você veio para algo maior que isso. E eu vou te listar rapidamente 3 mentiras que eles colocaram na sua cabeça que vocês acreditam. Que você precisa de um intermediário para falar com Deus. É uma das mentiras, né? Então, você precisa desse intermediário para falar com Deus. Então, por exemplo, se você não tem alguém que intermedia você com Deus, você não vai conseguir acessar a Deus. E que Deus, ele escolheu algumas pessoas que... Alessandra, é claro que você acredita em algo maior, com certeza. E é isso mesmo, é sobre isso. É acreditar em algo maior. Você veio para algo maior. E não é uma pessoa, não são os escolhidos, não. Outra mentira, acesso ao divino é apenas para poucos escolhidos. Então, por exemplo, só aquela pessoa que ela é escolhida, ela veio determinada, ela tem os dons espirituais. E outra coisa, eu vou te dizer mais, que você não tem como adquirir seus dons espirituais. Se você não nasceu com eles, você não vai adquiri-los. É outra mentira. Eu falei 3, aí você tá 4. Que você deve aceitar sofrer para evoluir espiritualmente. Que você veio aqui para sofrer, para poder evoluir. Porque só através do sofrimento que você vai aprender. Isso é uma outra mentira que te contaram. Então eu quero te dizer que 3 mentiras, né? Que você pode ter certeza que é. Que só eu, por exemplo, vou falar, só eu tenho esse dom, só eu posso fazer isso, só eu posso adquirir isso. Então, é uma verdade oculta. A magia divina também, que é uma das coisas que a gente prega dentro da escola dos 7 magos, é que ela é a verdadeira conexão, é o seu direito de nascimento. Por quê? Ali você se torna autor da sua história. Então, ela te dá um direito de nascimento ali, né? Aí, ela mexe com energias, ela não é uma religião. E aí, quando você faz magia divina, você se torna autor da sua história, né? Você não precisa de um pai de santo, você não precisa de uma mãe de santo, você não precisa de um guia espiritual. Você é a sua conexão com Deus. Ah, Simone, mas como? Como assim? Como que eu vou ser a minha conexão com Deus, sendo que eu não tenho aquele dom que aquela pessoa tem, eu não sei fazer aquele efeito que aquela pessoa sabe fazer? Como que eu vou me conectar com Deus diretamente, sem a ajuda de ninguém, sem ninguém me falar de qual que é o meu orixá de cabeça, de qual que é o meu santo, sem alguém me ensinar o caminho? Aquela pessoa, ela é especial porque ela estudou um pouco e ela sabe mais que você. Ela não quer dizer que ela é especial. Ela estudou, ela só é mais estudada que você. Só que se ela estudou, você também pode estudar. Então, eu não tô aqui para poder te dizer que o caminho da religião é errado. Eu tô querendo te dizer que você não precisa de alguém para poder seguir o seu caminho ou mostrar você o seu caminho. É um conceito muito simples. É ter consciência direta. É ter entendimento direto. É querer saber e fazer o seu acontecer. Você veio para algo maior. E você... Simone, não tem as pessoas que são escolhidas. Tem as pessoas que querem. Entendeu?
Então, é um conceito muito simples, ter consciência direta da sua ligação com a fonte divina, sem medo de dependências externas. E aí, o que eu tenho atendo muita gente, e o que eles me relatam? Eu tenho medo. Eu tenho medo de um ser negativo, eu tenho medo de atender, eu tenho medo de pessoas, de trazer a pessoa até a mim, essa pessoa, ela vir fazer magia e vir fazer alguma coisa, acontecer algum mal comigo, ou eu pegar aquela energia daquela pessoa. A espiritualidade não é brincadeira. Foi isso que a gente ouve, né? A gente ouve isso, você tem que vir pelo sofrimento, você precisa sofrer para poder ter essa ligação. Aí as pessoas aí, tem na parte da Bíblia que Jesus fala assim, sem a mim ninguém chega ao Pai. Tem tanto Jesus por aí no meio do caminho, né? Quanto Jesus a gente tem aí no meio do caminho que vira ponte para poder você chegar até a Deus. E é isso que eu quero te explicar. Eu quero te explicar que essa ponte não existe, tá, gente? A conexão com o seu eu divino, ela tá em você. O acesso direito à força de Deus e dos seus tronos divinos está em você. A prática consciência de magia divina ou de essa conexão com o sagrado é com você. Mas o Fausto até fala que você nunca acreditou. Mas e quantas vezes você ouviu as pessoas falando isso com você? Que, você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Né? Que é pela dor que você veio para sofrer. Como se você viesse para sofrer, para pagar todos os seus pecados. Que pecados? Que pecados? E aí a gente fala, mas quando a gente fala, não, mas eu não tenho pecado. Mas aí você já está sendo soberbo, você não tem pecado, você veio para sofrer. Deus te trouxe para sofrer. Deus não quer que você seja autônomo. Deus quer que você fique dependente dele de forma alguma. Deus quer que você evolua. E além de evoluir, a prática consciente das ferramentas que você tem, eu vou falar da magia divina, porque é a ferramenta que eu utilizo assim mais, né? Eu tenho apometria, a constelação a gente está fazendo e tudo. O que é? Você vai evoluir. Nunca acredite que você veio para sofrer. Se você acreditar nisso, você se torna ovelha na mão de lobo. Quem domina a sua própria luz jamais será escravizado pela escuridão. Então, se você tem o domínio da sua própria luz, você nunca mais será escravizado pela escuridão. Nunca ninguém vai te escravizar se você dominar a sua luz. Então, o medo que eles colocam em você é esse medo que você carrega. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Tem gente que carrega esse medo consciente. Olha, Simone, eu tenho medo de fazer. Ele está consciente que ele tem medo. E tem gente que não faz e ele não tem consciência que ele não faz pelo medo. Porque esse medo ele é implantado desde criança, que você não pode. Você tem que ser Buda, você tinha que ser Jesus, para você, Chico Xavier, para poder você fazer e realizar algo. Aí as pessoas que têm uma espiritualidade mais ostensiva, elas contam a história dela que eu cheguei até aqui, eu cheguei porque eu estava trabalhando e aí eu cheguei porque aquela pessoa chegou com evolução, ela trouxe ela trouxe uma coisa diferente, ela já tem os dons desenvolvidos. Gente, isso tudo você consegue desenvolver, tá? Isso tudo você consegue desenvolver e evoluir. O medo exagerado de punição divina, ai meu Deus, se eu fizer isso, se eu não seguir esse caminho, ou se eu não fizer isso, eu vou ser punido, vou ser castigado. A dependência cega de gurus ou sacerdotes ou sistema
Eu falo no geral, gente, não tô falando, eu tô falando de uma questão de fanatismo, sabe? Cara, se eu não for naquela religião, eu vou morrer. É a fé cega. Essa fé cega, ela não faz bem. Sentir-se indigno de receber as bênçãos, eu não me sinto digno de receber isso. Às vezes a pessoa está recebendo algo, ela não aceita, ela não consegue usufruir daquilo que ela está recebendo porque ela não se sente no direito de receber. E isso, gente, tem muitas pessoas que fazem isso consciente e tem gente que faz isso inconsciente, tá? Não tem consciência de que ele tá agindo, rejeitando algo, porque ele acredita que ele não merece mesmo, que ele nasceu para sofrer. Sentir culpa em buscar o seu poder interior, você se sente culpado de ir mais além. Então, quando você vai mais além, a pessoa te critica, te fala, mas você tá mexendo com energias assim, você tá abrindo portais assim, você não sabe que energias que você tá mexendo, isso pode dar ruim, isso pode te prejudicar. E aí você para. E quando você vai em encontro de algumas pessoas que até te falaram que isso está errado, você verifica o quê? Que você tá parado e aquelas pessoas que estão te induzindo ou te conduzindo, elas eram ou estão pior do que você. Sem crítica, tá? Mas é uma análise. Eu faço uma análise, é igual eu vejo, a pessoa chega pra mim e fala, olha, qual que é meu santo? Porque num lugar eu sou de um santo, no outro eu sou de outro, no outro é pela data de nascimento. Aí eu falo assim, cara, seu santo tem que falar com você. Seu santo, ele tem que ser falado com você. Você que tem que saber seu santo tem que comunicar com você. Ai, o santo não fala. Realmente, o santo não fala, ele fala por telepatia. Ele não abre a boca, mas ele fala pela mente. E aí a gente que tem as outras magias, eu não posso falar muito aqui sobre magia, mas os magos que estão aqui nessa live, ou que vão entrar nessa live e vão assistir depois, vão ver sobre magia, vão ver que a gente conversa por telepatia. E aí, em sonho, por exemplo, você conversa às vezes por telepatia. E é assim que os santos fazem. Os santos, as entidades, as divindades, elas conversam com a gente por telepatia. O seu anjo da guarda, ele fala com você por telepatia. Ele não chega falando com você, conversando, e aí, abraça você. E aí, coleguinha? E aí, como é que você tá? Ei, Liz, boa noite. Como é que você tá? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá seguindo o caminho certo? Você tá andando errado, você vai pro inferno. Não! Gente, vocês já pararam para pensar que Deus não desce lá no alto, lá de cima, para poder vir punir vocês? Que quem fala isso é o ser humano. Deus vai te punir. Então, se alguma coisa, minha unha encravou, isso é punição de Deus. Cara, não tem uma explicação. Vocês acreditam porque vocês estão na fé cega. Vocês estão sem libertação. E aí, qual desses sinais que vocês já viram, ou já sentiram, coloca aí quantidade de sinais, igual a Verônica colocou que já passou por isso. Qual desses sinais que eu falei de dependências cegas de guru, de sacerdote ou sistema, se você sentiu culpa em buscar o seu poder interior, se você se sente culpado em buscar o seu poder interior, você se sente culpado. Eu não posso buscar o meu poder interior porque eu não posso me descobrir. Eu não posso acessar. Qual que é essa fé cega? Qual que é esse poder que você não pode acessar? Coloca aí pra mim, se você, igual, vocês que colocaram, você não pode acessar o seu poder interior, por quê? Por que você tem que depender sempre de alguém para poder acessar esse poder interior? A gente dá o caminho, mas quem vai caminhar nesse caminho é você. A gente só mostra o caminho, mas a caminhada é suas. Então, reflita sobre isso, sabe? Sobre essa espiritualidade, sobre Deus estar em você. E aí falaram pra mim assim, mas cada um que vai ler o livro, cada um que vai ler a história, vai ler de um jeito. Mas tem a lógica da história, tem a lógica das coisas, né?
a gente tem que ter pelo menos uma percepção lógica, né? Então, a Verônica colocou, para mim a maior manipulação foi a ajuda com quem está pior do que eu. Aí você verifica, né? Cara, a pessoa, ela tá numa situação bem pior do que a sua e ela fala que vai, é como se diz assim, eu costumo dizer lá nas aulas, vocês sempre, os alunos sabem que eu falo, cego não guia cego, tá? Então, a primeira pessoa que tem que ser ajudada seria vocês, tá, gente? Então, buscar aprendizado verdadeiro, livros, tá? Leitura, vivências, cursos, buscar realmente conhecimentos verdadeiros. Não pagar, tipo, um valor exorbitante de um curso que por fim você não vai sentir nada, trazer nada para você. Mas ela vai vender aquilo que ela não vive porque ela tem que te convencer de que você precisa dela, tá? Então ela vai te vender aquilo. Agora, como também tem muitos também que acham que a gente tem que entregar tudo mastigado. Eles não querem nem ler um livro, nem ler o material de apoio deles, eles querem ler. Tem também as pessoas que elas precisam, elas gostam dessas dependências por causa disso. A ativação da fé direta, né? Então você tem que ativar sua fé diretamente, exercitar a conexão com Deus sem intermediário. Você tem que acostumar a fazer essa conexão. Essa conexão aí vai depender de você. Ela é direta com Deus e é com você. Você tem que fazer essa conexão direta, tá? Utilizar os elementos, símbolos, força da criação como ferramenta de libertação. A magia divina também é uma ferramenta de libertação. Tá? Ela liberta você e ela te traz essa realidade pura e crua que você que na hora que você está fazendo magia é você com você mesmo. Você não faz magia você com incorporado ou você com o guru ali te falando. Você não precisa de ter um mentor te auxiliando e te falando, olha, você precisa caminhar por esse caminho. Acredite no seu potencial. Isso é o máximo, tá? Você precisa acreditar em você. E a gente da Escola Magia Sete Magos, a gente tenta trazer isso para as pessoas, que você tem potencial para fazer o que você quiser. Você pode se descobrir. E guiar um minutinho de respiração, você fazer uma respiração, uma mentalização. Ah, Simone, eu tenho dificuldade de meditar, mas não precisa ser uma meditação profunda. Faz um minutinho de meditação, se internaliza, sabe? Internaliza aquilo com você, internaliza aquilo com você que você está vivendo e faz aquele minutinho de respiração, tenta se conectar com você. Se você fazer, 3 minutos por dia, você vai acostumando, daqui a pouco você vai estar entrando em transe. E se conectando, colocando músicas agradáveis que façam com que você se conecte mais fácil. Isso é um meio de você conhecer você mesmo. Gente, eu falo que quem busca guru, quem busca orientadora espiritual, um guia espiritual, geralmente ele procura a busca de si mesmo. Só que a maioria deles não vão te ensinar. Eles só vão te fazer por você. Eles vão falar, olha, eu faço por você. E aí você se torna responsável por eles. Tá? E aí eu vou falar algumas revelações de coisas que eles esconderam de você ao longo desse tempo que vocês não sabiam. Tem coisas que vocês não sabiam que foram escondidas de você. Então vai ter uma revelação. Que você pode procriar sua vida junto a Deus. Então, a partir daí eu já estou te dizendo, você pode procriar. Você tem poder espiritual inato, tá? Os seus dons espirituais, se eles não estão revelados, eles podem abrir, eles vão abrir conforme você vai trabalhando isso. Que o amor divino é libertador, não castrador.
Então, tudo que te castra e te limita, eu ouvi há muitos anos atrás, eu estava entrando numa religião, e aí eu sempre tive muito sonho de revelação desde criança, e num desses sonhos eu tive uma revelação e um dos orixás falou comigo. E falou comigo perfeitamente. E no que ele falou comigo, ele falou de uma forma bem... Ele deu o nome dele e ele falou de uma forma bem clara. Hoje não vai ter ensinamento, hoje não vai ter atendimento, hoje vai ter ensinamento. E olha que eu tava no começo ainda e eu senti como é o peso dele, desse orixá. Eu não conhecia a linha dele, eu era novata. E ele falou através da minha boca isso. Ele incorporou em mim, no sonho, e falou isso comigo. Falou isso com as pessoas que estavam perto de mim, muito antes de eu pensar em dar aula de magia divina. Esse projeto... E aí, Valéria, esse projeto do Sagrado Feminino é um projeto maravilhoso. E tem uma surpresa no dia 10/5 que eu aconselho vocês virem, porque vai ser muito interessante. A gente vai ter até gente que não está participando, que vai entrar por causa disso que eu vou fazer. Então, e aí eu fui e falei, sabe, que eu fui falar com a mãe pequena do terreiro. O orixá não fala. E eu falei assim, o orixá não fala. Então, isso foi minha experiência, minha decepção. Mas ele falou comigo como que ele não fala. E aí, a gente estudando magia, a gente descobre que ele fala mentalmente. Porque a gente comunica mentalmente, né? Principalmente em sonhos, né? E aí, o que você precisa de sofrimento para merecer ser feliz? Olha, que você não precisa sofrer para ser feliz. Eu falo muito com o Michel, eu falo com alguns amigos próximos. Eu vim aqui para ser feliz. Eu não vim aqui para sofrer. Meu DNA já estava que eu teria que vir como humana. Meu DNA tinha que eu teria que ser humana, sabe? E eu não fui humana uma vez só. Inclusive, eu morri por causa de dons espirituais, perseguições por causa de dons espirituais, e eu sei do que eu estou falando. E isso não foi nenhuma... eu fui lá e fizeram uma coisa do passado. Eu fui vendo durante as minhas vidas, sonhando as minhas vidas passadas, e uma das minhas vidas passadas eu fui morta por causa de dons espirituais. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. E eu falo com vocês que eu sempre tive dons espirituais, mas que eles foram aumentando conforme minha caminhada. E eu sei que eu tenho o fator de Deus em mim, que todos vocês têm o fator de Deus em vocês. E que através desse fator de Deus vocês são capazes de qualquer coisa. Tá? Basta vocês quererem despertar esse fator que está adormecido em vocês. E esse despertar, talvez sim, você precise de alguém que te auxilie, mas não que te domine, não que te coloque como escravo, não te coloque como dependente, que não te coloque como uma pessoa que sem ele você não vai conseguir ir mais além. Como a Verônica falou, como a Valéria falou, é libertador. Você saber que você pode, sim, fazer e desenvolver os seus dons espirituais. E Deus não quer servos acorrentados. Deus quer filhos livres e conscientes. Deus não desce na terra toda hora e fica ali assim, gente, e aí? Vamos lá, chicoteiam vocês. Não, Deus não quer isso não. Deus quer que vocês sejam livres, independentes e conscientes do que vocês estão fazendo. E aí, eu tenho N coisas para falar sobre isso. A gente vai continuar falando sobre essa live, igual eu falo que a gente... os giz, hoje eu ouvi uma coisa muito bela de um amigo meu lá, e ele falou assim que a gente é o giz que pinta o papel, tá? A gente é o giz que risca, que desenha o papel. E o chão e o caminhar da gente é esse papel. Então é você que desenha a sua vida. A sua vida, ela não tá desenhada, ela não tá predestinada, é você que faz esse desenho,
tá? Então, acredita nisso. E como eu tô falando sobre esse orixá que falou comigo que ia ter ensinamento, e hoje em dia, agora eu entendo por que ele falou isso, que eu dou aula de magia divina, né, gente? Então, naquela época, eu nem sonhava em dar aula, e era uma coisa assim que nem passava pela minha cabeça de forma alguma. E hoje eu entendo por que esse orixá falou isso comigo. Ele falou há muitos anos atrás. E aí hoje em dia eu dou aula de magia divina com muito prazer. Não só de magia divina, como de tarô, como de reiki, como de outras vivências, igual a gente está vivendo o 7 círculo feminino, né? Que é as 7 faces do círculo feminino, que é com o Mike, que a gente ia fazer a live com ele hoje, mas infelizmente ele ficou doente, não pôde estar, um problema, né, de saúde. Mas eu também tive a gente tem feito constelação lá no espaço, o pessoal tá indo, a gente futuramente vai lançar isso para as pessoas aí para fora, né? Porque tem dado uns resultados maravilhosos, uns efeitos físicos maravilhosos. E também queria falar com você, gente, que é um prazer para mim, Simone Monção, tá aqui na live falando, trocando essas experiências com vocês. Eu queria que vocês deixassem as suas experiências espirituais, boas ou ruins, se vocês tiveram, e que vocês se sentiram aprisionados de alguma forma, que vocês se sentiram travados de alguma forma, sabe? Em que vocês têm medo, o medo que vocês têm também, o medo de que vocês têm medo, sabe? Porque vamos pensar. Ah, Simone, eu tenho medo de atender uma pessoa e aquele espírito negativo daquela pessoa passar para mim. Gente, o espírito negativo não vai passar para você. Você é autor. Você tem a outorga de Deus. Se o outro pode, por que você não pode? Entende? Então, esse espírito ele não vai passar para você. Então, esse medo não te cabe. Esse medo é coisa, é crença que colocaram na sua cabeça. Igual, olha para você ver, eu trabalho muito com prosperidade. Você sabe que na prosperidade a gente trabalha? E o que é que a gente trabalha na prosperidade? Aí eu falo assim, gente, vamos trabalhar a prosperidade. Aí a prosperidade, todo mundo pensa assim, é só dinheiro, a pessoa só visualiza dinheiro. Prosperidade é uma energia. É uma energia sutil. Ela é uma energia que ou você tem ou você não tem. Prosperidade é tudo que você tocar, prospera. Entendeu? Se você tocar, prospera. E ela é uma energia. Então, se você não tiver, tudo que você toca, trava. Tudo que você toca não vai para frente. E a prosperidade é uma das coisas que mais incomodam muitas pessoas. E elas chegam perto de mim para fazer magia, elas pedem prosperidade. Só que elas pedem prosperidade, mas estão lá brigando na casa, falando nome feio, xingando todo mundo, espraguejando todo mundo, desejando mal pro outro. E elas pedem prosperidade. E aí a prosperidade ela não anda muito junto com essa energia. Então o que a gente faz? A gente faz uma limpeza primeiro para poder limpar essas energias, para depois trazer essa prosperidade. E é isso que eu quero falar com vocês. O medo, igual a Ali tá contando, né? Que tem ajudado, é porque o medo faz vocês ficarem dependentes, reféns de pessoas. Cara, não, fulano falou que eu agora sou o pintinho amarelinho. Cara, e aí a pessoa falou, e você não quer ser o pintinho amarelinho, mas a pessoa falou, você tem que ser o pintinho amarelinho porque a pessoa falou que você tem que ser. Então, pensa sobre isso. Pensa sobre o seu poder de decisão também, seu querer, sua vontade, suas necessidades, entendeu? Pensa se você está feliz no jeito que você está indo. Então, por exemplo, eu estou indo para um espaço para fazer um terreiro para poder servir aos guias, porque eu tenho que servir aos guias, porque senão eu vou morrer. Isso não é legal, tá? Aí eu quero falar também com vocês que a gente, dia 9 de maio, vamos ter uma palestra lá no espaço, muito interessante. Aconselho vocês a acompanhar o Instagram para poder saberem. É uma palestra, vai ser 100% gratuita, tá?
Ela vai ser em torno das 20 horas, 7h30. A gente vai colocar o anúncio. Vai ser uma palestra. A gente vai começar com essas palestras gratuitas, tá? Lá no Espaço Sete Magos, na sexta-feira. E de vez em quando a gente vai também trazendo o Bendito da Magia. O medo faz parte do... Não. O medo é o que te impede de caminhar. O medo é o que te impede de crescer. O medo é que te faz você ser dependente de outras pessoas. É o que te faz não crescer, não querer crescer. O medo, ele é um termômetro, mas o medo demais, ele te impede de caminhar. Então, quando você tem medo, você não caminha. Quando você tem medo, você se torna refém de outras pessoas. Entende? É aquele negócio. Você já viu um ditado que fala, tá com medo, vai com medo assim mesmo? Você tem que ir. Porque o medo não vai parar de amedrontar você. Ele só cresce. Conforme você vai ali. Quanto mais, tipo assim, ó. Se você tem medo de dar um passo, daqui a pouco você não tá dando nem meio passo. Você tá deitado e alguém te carregando. Porque você tem medo de caminhar. Então ele vai te diminuindo. O medo te diminui. Eu não falo que as pessoas têm que chegar e enfrentar e pôr a cara pra bater e tal. Não, mas eu acredito muito que o medo, ele impede muito o seu crescimento. Impede demais você crescer. E o medo te atrapalha. E o medo te coloca em mãos erradas, de pessoas erradas, tá? Então, chegou esse momento de você parar de ter medo. Então, é trabalhar o medo. Eu tenho medo de quê? Começa a trabalhar o medo. E você que colocou aí, a Verônica que colocou, ela tem ferramenta para trabalhar esse medo. Eu conheço, eu sei que tem. Então, se você não tem, você pode me procurar. Mas se você tem ferramenta, você utilize as suas ferramentas para cortar esse medo. Se você já sabe que tem medo, já é o primeiro passo. Porque tem gente que tem medo e nem sabe que tem medo. Aquele começo da conversa, quando eu falava, olha, se você precisa de um guru espiritual, precisa de um guia espiritual, precisa de pegar a proteção de alguém para poder se proteger, porque você não consegue ter a sua própria proteção, é porque você tá na fé, você tá na fé negativa. Você tá na crença limitante, que dinheiro é sujo, não coloca a mão no dinheiro. Quantas vezes a gente batia em criança, tira a mão do dinheiro? Hoje em dia, até nem tanto, porque hoje em dia é Pix, né? O dinheiro não é uma coisa tão usual, mas antigamente, quantas vezes que a gente batia na mão deles e colocava lá, olha, o dinheiro é sujo, tira a mão. E a gente tinha aquela impressão que aquilo era sujo, porque o dinheiro é uma energia em movimento. E ele, para prosperar, ele tem que estar em movimento. Então, guardar dinheiro não é uma coisa... Não que você não tenha que guardar dinheiro, gente, mas me entenda. Guardar dinheiro quando você poderia estar investindo ele em algo, é uma coisa que faz com que você deixe de prosperar. Então, você tem que ter uma ponderação, ser ponderado. E o dinheiro, ele ativa a prosperidade movimentando. Eu não vejo um outro jeito desse dinheiro crescer se não movimentar. Uma outra coisa que eu quero deixar bem clara, eu fazer a bondade para alguém para poder receber em troca, eu não recebo. Essa bondade tem que ser feita de coração para poder você receber em troca, tá? Então eu vou falar, dia 9 de maio a gente vai ter palestras lá no espaço, a partir do dia 9 de maio, na sexta-feira. Eu vou anunciar o palestrante, eu já tenho um palestrante, mas eu vou anunciar mais pra frente, Tiquinho, lá pra semana que vem a gente anuncia o palestrante. Eu vou ter também, a gente vai ter também curso de magia das 7 chamas sagradas no dia 31 de maio, no sábado, às 8h30 da manhã, porque eu adoro trabalhar sábado de manhã. Inclusive, eu tenho acordado às 7, tenho tido lá na escola às 7 horas da manhã, por causa de uns alunos que tem de Brasília. Agora eu já vou, olha pra você ver que já tá melhorando, vou às 8h30, já tá no horário legal. Vai ter magia das 7 chamas sagradas, que é o primeiro grau para poder você se tornar mago, né? E se tornar autor da sua própria história. No domingo a gente vai ter, tá na rede da Rede TV, uma entrevista aí com
com uma pessoa muito especial. E também eu vou trazer o curso de Banquinho de Avaluaê, que é um dos cursos que é o primeiro curso para o segmento, para continuar, porque eu vou trazer o outro, a continuação dele, que foi me dado, que é logo em seguida. Então eu vou trazer o Banquinho de Avaluaê para quem não fez, para poder fazer o segundo curso, que é o complemento desse curso, que eu não vou falar o nome, vou revelar depois. E aí vocês fiquem atentos aí no Instagram, tá? E deixem aí os comentários de que você tem medo, de que vocês podem, depois que a gente acabar a live, pode colocar de que eu tenho medo. Analisa aí, pensa no que você tem medo, se você tá com aquela fé cristã, se você tem medo de evoluir, se você tem que ter um guru para poder fazer para você, alguém para acender sua vela, porque você não consegue acender sua vela, alguém para poder rezar por você, ou orar por você, ou se você tem que alguém sempre tá ali te intercedendo por você, e se essa pessoa falece, como é que faz? Então começa a caminhar com suas próprias pernas, vamos ser livres, tá? E eu agradeço de coração a presença de cada um que ficou comigo até agora. Eu reforço que todos têm o direito de viver em liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual, ela abrange qualquer coisa que você queira seguir, mas seja livre, tá? Vá porque você queira estar naquele lugar, não porque você vai morrer ou porque você tem uma obrigação, os seus guias têm que evoluir, tá? Tem várias formas de evolução. A forma de evoluir é a que você escolher. Você é capaz de escolher essa forma ou de desejar ou de procurar o caminho. Estuda mais sobre as coisas. Não aceita tudo que as pessoas te falam, tá? Você tem o poder de realizar, você tem o poder de procriar. Você tem o próprio poder de Deus de procriar. Então, apodere-se desse poder. Procriação, poder de prosperidade. Entendeu? Então, vamos seguir em frente. A verdade vos libertará, mas o amor divino que vos sustenta para sempre. E quem sentiu essa energia bacana, sentiu essa energia dessa live, gostou, igual teve gente que colocou que está sendo maravilhoso essas vivências, as vivências lá no espaço do círculo das 7 faces do sagrado feminino, que não é só feminino também, é pro masculino. Vocês que que sentiu essa energia, compartilha, marca a gente, compartilha, comenta, que os tronos divinos, né, da fé, da lei maior e da justiça divina ilumine e fortaleça os caminhos de vocês. Liberdade a partir de hoje para todos vocês. Namastê. Fiquem com Deus, tá? Um beijo, um abraço no coração de vocês. Eu espero que vocês sejam iluminados, abençoados e protegidos pela fé e pelos tronos divinos de Deus. Fiquem com Deus. Um abraço, beijos.